Olá, o Papo com o Editor do Broadcast Político entrevista nesta semana o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Para nos acompanhar, a jornalista Amanda Pupo. Amanda, muito bem-vinda. E governador, muito bem-vindo e muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Amanda. Alegria estar conversando com vocês. Maravilha. Governador, a gente estava falando da questão da pandemia, né? O governo do Espírito Santo lança nesta quinta-feira um plano de retomada da economia, foi como todos os outros estados, foi muito afetada pela pandemia de Covid-19. O que o senhor pode adiantar para a gente aí, para os assinantes do broadcast político, desse plano, e o que deve ser priorizado e quanto que deve movimentar a economia esse plano? Na verdade, Gustavo, nós não estamos chamando de retomada, nós estamos chamando de um plano Espírito Santo que é convivência consciente, né? Porque nós não chamamos de retomada porque nós não paramos as atividades aqui e também nós sabemos que vamos continuar com a pandemia por talvez 2021 inteiro. Então, estamos aqui com os cuidados com as palavras, mas a ideia é essa mesmo, é dar dinamismo econômico numa hora em que a gente tem que aprender a conviver com a pandemia enquanto a gente não tem a vacina. Então, nós junto com a Confederação das Indústrias e outras instituições, nós temos um plano que trabalha na direção de potencializar investimentos públicos e privados, né, que terão início até 2022, então isso vai somar um valor de 33 bilhões de reais, um pouco mais, perto de 8 bilhões de investimento do governo do estado, 1,5 bilhão, 1,3 bilhão de investimento do governo federal e mais de 20 bilhões de reais de investimentos privados, né, no estado, investimentos em novas empresas, ampliação de empresas, tá certo? Isso exige rapidez no licenciamento ambiental, e aí nós estamos montando uma estrutura de tecnologia na estrutura de meio ambiente, também definindo uma linha verde na área de licenciamento ambiental, para definir os projetos que são importantes na área ambiental, como pequenas centrais hidrelétricas e outros investimentos em energia renovável, por exemplo, que seja mais rápido no licenciamento ambiental. Trabalha na direção da desburocratização. A gente reduziu aqui bastante obrigações acessórias, né? São aquelas obrigações que já não tem necessidade de se exigir mais das empresas, uma vez que o sistema eletrônico hoje avançou muito nesse controle das empresas, linhas de financiamento para microempreendedor com juros zero, para pequena empresa e micro e pequena empresa com a taxa Selic. Constituímos aqui um fundo de aval, né, para a gente poder sustentar os financiamentos, né, com juros subsidiados. E o fundamental aqui para nós também, uma outra novidade no Espírito Santo, que eu acho que é bom que o Brasil conheça, é que nós estaremos regulamentando amanhã, né, que nós vamos lançar, vou assinar o decreto regulamentando o Fundo Soberano. Nós aqui no ano passado, nós constituímos um Fundo Soberano que recebe recursos da Receita do Estado mês a mês. Esse fundo hoje tem em torno de 350 milhões de reais. E esse fundo vai ser um fundo que vai operar com o setor privado para que a gente possa atrair empreendimentos privados para o Estado do Espírito Santo. Então, com receita da riqueza do petróleo, com receita do petróleo, nós constituímos esse fundo soberano. Então, ele já está sendo abastecido desde o ano passado, capitalizado. Vamos regulamentar ele agora, na data de amanhã, vou assinar o decreto, para que a gente possa, então, começar efetivamente a fazer a aplicação desses recursos, lógico, em projetos privados que potencializem ainda mais a economia do Estado do Espírito Santo. Então, nessa linha é que a gente lança amanhã o Plano Espírito Santo, que é um plano que tem muita confiabilidade, porque, modéstia à parte, nós aqui, desde o meu governo passado, a gente tem nota máxima de gestão fiscal, temos um Estado muito organizado, e isso nos garante que a gente possa dar segurança aos investidores que querem operar aqui no Estado do Espírito Santo. Perfeito. E, governador, só para explorar um ponto desse plano, que o senhor falou dos 20 bilhões ali de investimento privado,
Só para entender um pouquinho melhor qual que é a modelagem assim, de atração desses investimentos, se vai ser uma carteira aí de projetos de infraestrutura que vão ser lançados, vão ser modelagens que vão ser construídas até 2022, que o senhor comentou, né? E se esses investimentos privados têm alguma coisa a ver também com a questão de indústria, que o senhor falou também, de atração, de ampliação aí de empresas. Só para entender um pouquinho qual que é a composição desses 20 bilhões exatamente. A composição desses 20 bilhões, estou até aqui buscando aqui nos meus arquivos aqui, a composição exata, né, para eu poder falar para vocês, mas ele está relacionado, por exemplo, aos investimentos do governo. Quando a gente fala de investimento do governo do Estado, são investimentos especialmente obras de infraestrutura, saneamento, né, rodovias e outras, hospitais, tá, assim, o governo do Estado até 2022 iniciará um investimento de 8 bilhões de reais, tá certo? O governo federal, aqui também obras de infraestrutura, algumas obras rodoviárias em especial, o governo federal iniciará até 2022 1 bilhão e 381 milhões de reais. E as instituições privadas, aí tem a ver com empresas mesmo, investimentos em indústrias, por exemplo, tá certo? Mas tem a ver também com concessões, concessão da BR-262, concessão do Porto de Vitória, que é o primeiro porto do Brasil que vai entrar num processo. Tem a ver com infraestrutura e tem a ver com investimento industrial mesmo, né? Na atração de novas empresas que estarão se instalando aqui, iniciando esse trabalho de agora, né, desse ano, 2020, até 2022. O governador suscitou a questão O valor dos investimentos privados é de 23 bilhões e 500 milhões de reais. Perfeito. O senhor citou a questão do saneamento, né? É um assunto que o Santos vem tratando há muito tempo, né? Eu já tive aí, a gente já falou de questão de PPPs, mas o Congresso Nacional segue sem avaliar aquele veto do presidente Jair Bolsonaro ao artigo do marco do saneamento básico, né? Aquele artigo que o presidente vetou, que autoriza a renovação de contratos do setor que foram fechados sem licitação aí por até 30 anos. Em um broadcast político que o senhor deu para a gente, já afirmou que conversa com a bancada capixaba para tentar articular essa cassação do veto, mas isso está demorando muito. O Congresso já se reuniu algumas vezes, priorizou outros assuntos. Eu queria saber como é que estão essas negociações e também se essa demora para finalizar o marco legal do saneamento não pode prejudicar investimentos como esse que o senhor citou agora. Olha, para nós aqui não. O Brasil pode ser que sim. Acho que é importante o Congresso concluir a votação, tá certo? Essa votação que vai acontecer no Congresso Nacional com relação aos contratos de programa não afeta o nosso trabalho e afeta pouco o trabalho do Brasil, na verdade. Acho que devia resolver isso o mais rápido que pudesse resolver. Qualquer que seja a solução, é melhor do que não resolver. Porque aqui nós temos já 3 contratos de PPPs, tá certo? Sim, fizemos o primeiro em 2012 na cidade de Serra, que é a maior cidade do estado do Espírito Santo. Fizemos o segundo em 2016 na cidade de Vila Velha. E agora o terceiro na cidade de Cariacica, que é a terceira cidade do estado, que foi agora no mês passado. Então, assim, as PPPs aqui estão andando muito bem e não depende do novo marco regulatório, tá certo? Assim, então, o que depende do novo marco regulatório são os municípios que hoje não estão sob a gestão da nossa companhia de saneamento e que tem pouca capacidade de investimento. Então, esses municípios terão que fazer ou uma concessão, abertura, ou fazer investimentos próprios, para que até 2033 eles alcancem a universalização do atendimento. Hoje eu vi, inclusive, uma reportagem em um dos jornais, desculpa, eu recebi no WhatsApp, não vi qual é o veículo, da Associação Trata Brasil, dizendo que só São Paulo, Paraná e DF é que conseguiriam atender e universalizar. Não, o Espírito Santo universalizará antes de 2033, tá certo? O saneamento no estado do Espírito Santo, naquilo que compete à nossa companhia de saneamento. São 53 municípios dos 78, mas, de fato, os demais municípios precisam da conclusão dessa regulamentação
e o Congresso deveria resolver isso de um jeito ou de outro, tá certo? Agora, independente da solução, o que importa é que se resolva esse assunto. E, governador, o senhor citou agora até, inclusive, o leilão que envolveu o Cariacica, e foi um grande sucesso, né? Ali, depois da aprovação do novo marco, foi um dos leilões que representou um grau de investimento muito grande aí da empresa vencedora. Esse sucesso aí do leilão vai fazer com que a companhia busque mais PPPs, busque mais concessões, já estão planejando outras modelagens para isso. E também queria saber se nos planos do Estado tem algum objetivo de, em algum momento, vender parte da companhia de saneamento, ou se o governo quer manter o controle estatal sobre essa companhia. Nós queremos continuar com as PPPs e vamos continuar. Já é o terceiro contrato que a gente tem. O terceiro contrato é a mesma empresa que ganhou todos os contratos. O primeiro contrato da Serra não foi a EGEA que ganhou. Mas a EGEA comprou depois da empresa o direito. Mas a EGEA ganhou Vila Velha e ganhou Cariacica, tá certo? Assim, então, assim, nós vamos continuar com novas parcerias, novas licitações, vamos fazer novas concessões administrativas como essa, tá certo? Assim, para que a gente possa avançar com mais investimentos. Mas nós já teremos aqui no nosso estado, na região metropolitana, até 2026, e até um pouco antes de 2030, na verdade, nós já teremos toda a região metropolitana, a Baía de Vitória, sem poluição por esgoto, né? Então, já vai ser uma conquista para o meio ambiente, vai ser uma conquista para o turismo, né? Para a qualidade de vida de quem mora na região metropolitana. Porque Vitória já está praticamente universalizada, Serra já está praticamente universalizado, Vila Velha está no contrato já até 2026 e Cariacica no contrato até 2030. Então, a região metropolitana, 50% da população capixaba, né, nós já teremos até um pouco antes de 2030 todo o saneamento universalizado. E com relação à outra pergunta, nós queremos a participação de parceiros na CESAM. Nós não vamos abrir mão do controle da CESAM, mas nós queremos a participação de parceiros. A Companhia de Saneamento já está contratando uma instituição que vai verificar qual a melhor modelagem. Mas queremos sim, queremos que a gente tenha um parceiro, queremos que esse parceiro participe da gestão, tá certo? Queremos que a CESAM continue evoluindo como empresa que possa dar retorno para a sociedade capixaba com uma velocidade maior. Nós já temos uma empresa que tem um bom resultado hoje, tem uma boa capacidade de investimento, tem um bom resultado em termos ao final de cada período de exercício, a gente conclui um bom resultado que a gente reverte em termos de investimento da empresa, mas nós queremos ampliar esses investimentos. Governador, há uma defesa grande de alguns governadores, né, sobre a questão de flexibilizar o teto de gastos para aumentar exclusivamente investimentos em infraestrutura. Isso poderia ter um efeito inverso para o investidor, já que o investidor está vendo que a meta fiscal não estaria sendo cumprida no país, governador? Acho que não. Acho que nós temos que controlar custeio pessoal. Não que não tenha que controlar investimento em infraestrutura. Temos que também, assim, não tem dinheiro para tudo. Assim, mas a falta de investimento público atrasa investimento privado. Eu vou dar um exemplo aqui do meu estado. Meu estado, novamente. Aqui nós temos uma BR-262, que faz a ligação de Vitória com Minas Gerais e com o centro do Brasil. Tá certo? Sim. E temos uma BR-381, que liga Belo Horizonte até Governador Valadares. Tá certo? A BR-262, ela já se tentou fazer uma concessão dela, não teve empresa interessada porque os investimentos são muito altos, tá certo? O pedágio seria muito alto e inviabiliza só investimento privado. Então, assim, nós precisamos de ter, numa situação como essa, primeiro um investimento público, ou junto um investimento público, para viabilizar o investimento privado. Então, assim, nós não podemos engessar completamente os projetos de infraestrutura no Brasil, porque isso atrasa os investimentos privados também. Então, eu considero que a gente tem que estabelecer teto,
E olha, quem está falando aqui é quem tem nota máxima já tem 8, 9 anos, tá certo? Assim, eu controlo isso diariamente, né? Forma da gente, assim, para ter nota máxima na gestão fiscal, você tem que ter no máximo um comprometimento de 90% da sua receita corrente líquida com despesas correntes, tá certo? Então, e você pode fazer, para sobrar dinheiro para fazer investimentos em infraestrutura. Então, acho que o teto de gasto nacional, você precisa de ter um controle sobre o gasto com pessoal e com custeio, mas você precisa de ter capacidade de fazer investimentos em infraestrutura. Do jeito que ele está hoje, ele acaba inibindo investimentos em infraestrutura, que é a grande saída para o nosso país. Perfeito. Governador, já puxando aqui mais para o campo político, o senhor é um defensor aí de uma formação de uma frente ampla de centro-esquerda, pensando nas eleições de 2022. Inclusive, o governador de São Paulo, né, que é um crítico da esquerda, defendeu também essa solução nessa semana. A gente queria saber qual que é o desenho que o senhor imagina para esse tipo de acordo, quais partidos integrariam além do PSB, e se já tem aí nomes que vocês imaginam que sejam fortes para disputar dentro dessa frente aí, para a eleição. Eu parto do princípio de que nós temos uma candidatura já posicionada, que é a candidatura do presidente Bolsonaro, tá certo? Então, candidato à reeleição. Parto de um outro princípio, de um outro dado, que eu acho que é consolidado, que o PT não deixará de ter um candidato. Então, o Bolsonaro e o PT. E eu sei que o desejo do Bolsonaro é disputar contra o PT, e sei que o desejo do PT é disputar contra Bolsonaro, tá certo? Então, essa é uma realidade que já nós assistimos em 2018, né? E é uma realidade que eles querem para 2022, tá certo? Então, assim, para nós termos chance de um outro projeto progressista, democrático, respeitoso com as instituições, equilibrado, ponderado, chegue ao segundo turno, é preciso ter um movimento mais amplo, tá certo? Então, já tem conversas hoje, PSB, PDT, PV, Rede, parte do PCdoB também, o PCdoB também se incorpora nisso, mas eu defendo que a gente avance em conversas com cidadania, tá certo? Que é importante. Eu acho que é possível a gente avançar em conversas. Eu vejo o Ciro Gomes conversando muito bem com o Rodrigo Maia, tá certo? Assim, você vai me perguntar, é possível trazer PSDB e DEM para um movimento desse? Eu acho que é difícil, porque o PSDB e DEM pode querer ter uma candidatura, mas não custa a gente conversar com a liderança do PSDB e do DEM para a gente tentar ver que movimento a gente consegue fazer mais forte já no primeiro turno, para a gente não ficar assistindo só quem vai para o segundo turno. Então, eu defendo uma aliança de centro-esquerda mais ampla, tá certo? Que possa permitir que a gente tenha um nome, e eu não sei qual é o nome que é, hoje tem nomes que já são colocados, são nomes tradicionais, né? Tem o nome do Ciro, que está colocado, a Marina, que já foi candidata diversas vezes. Então, você tem nomes do lado do PSDB. Senhor, né, governador? Hein? O senhor também não está disposto a encarar essa disputa? Não sei, o partido fica me instigando se eu quero ou não, assim, mas eu acho que ainda os nomes não estão colocados, efetivamente. É lógico que o meu nome sempre está à disposição para a gente fazer essa conversa, esse debate, mas você tem Flávio Dino do PCdoB, você tem no PSDB, partido mais de centro-direita, você tem o nome do Dória, você tem no Cidadania, não no Cidadania, mas talvez, sim, você tem o nome do Luciano Huck. Então, assim, você tem nomes que estão mais à direita, nomes que estão mais centro-direita e nomes que estão mais centro-esquerda. Assim, é possível juntar todo mundo no primeiro turno? Não é tarefa fácil, mas a gente precisa estabelecer mecanismo de diálogo para que a gente possa dar demonstrações claras para a sociedade de que nós estamos em busca de um projeto que seja um projeto que respeite, como eu disse, as instituições, que enfrente o maior problema que esse Brasil tem, que é a desigualdade social e a concentração de renda, tá certo? Que tem a capacidade de dialogar com quem pensa diferente, que respeita o meio ambiente, tá? Que respeite os direitos humanos e as conquistas que a gente teve nessas últimas décadas. Governador, nesse movimento que o senhor está citando, a gente teve no primeiro turno das eleições municipais desse ano um avanço de partidos de centro e do centrão, né? De centro, no caso, o DEM, né? E do centrão, que tem alguns representantes do DEM. Teve a eleição de vários prefeitos desses partidos, do PP, do PSD, enfim.
Qual que é a avaliação que o senhor faz desse movimento, desse crescimento para as eleições de 2022? Se esse centrão, o senhor citou as conversas aí de Rodrigo Maia com Gomes, por exemplo, teve conversa na semana passada, enfim. Para onde o centrão vai nas eleições de 2022? Vai abraçar Jair Bolsonaro, governador? Não, assim, o centrão como movimento político, ele é muito mais movimento de congresso do que de eleição, tá certo? Então, é bom que a gente compreenda isso. O centrão, ele se comporta historicamente muito mais como uma ação congressual, tá certo? Mas o resultado da eleição é um resultado que mostrou... o resultado da eleição municipal não tem correlação direta com o resultado da eleição presidencial. Então, sim, primeiro... Mas o resultado da eleição municipal mostrou, né, dificuldade para o pensamento, a prática, não vou dizer nem que seja um pensamento. Acho que o bolsonarismo não significa um pensamento, sim uma prática, tá certo? Então, a prática do bolsonarismo fragilizado, tá certo? Os partidos de esquerda com menor número do que na eleição passada, mas o segundo turno pode ainda dar uma consistência maior aos partidos de esquerda, porque os partidos de esquerda, de centro-esquerda, disputam Recife entre si, né? PSB e PT, disputa Rio Branco, no Acre, disputa Amapá, Macapá, disputa Maceió, Alagoas, disputa Vitória, onde nós estamos aqui agora, tá certo? Então, disputa São Paulo, ali o social-democrata com o movimento de esquerda. Então, assim, você tem ainda o segundo turno pode melhorar um pouco a posição dos partidos de centro-esquerda, mas assim, bolsonarismo fragilizado, como partido de centro-esquerda com menor número de eleitos nessa eleição, e o movimento que saiu daquele desequilíbrio com uma posição mais ponderada, né, que representou aí uma eleição maior de pessoas do PSDB, do DEM, tá certo? Então, de fato, essas posições conservadoras, mas mais equilibradas e respeitosas das instituições, né, se sagraram mais vitoriosas com melhores resultados nessa eleição. Assim, isso não significa, como eu disse, um movimento que tenha um espelhamento em 2022. E o centrão, na minha avaliação, vai se juntar, se agregar de acordo com os movimentos políticos. Eu acho que o PSDB e do DEM, né, mesmo que a gente dialogue, como temos que dialogar com eles, minha sugestão é que a gente dialogue, nós não podemos deixar de conversar, mas tendem a ter uma candidatura entre eles, entre esses dois partidos. Governador, o senhor comentou ali do segundo turno. O PSB não conseguiu ir para o segundo turno em São Paulo, né? Mesmo com o Márcio França, que foi um candidato muito forte em 2018, né? Com a candidatura a governador, eleição. E agora está sofrendo aí com o João Campos no Recife, que justamente é um reduto eleitoral importante, que está em segundo lugar aí nas pesquisas, depois da eu queria saber qual que é a avaliação que o senhor faz da performance do partido nessas eleições, e também se há algum diagnóstico já de se cometeu algum erro, o partido cometeu algum erro, qual foi ele, diante desse cenário aí, São Paulo e Recife, que são dois... eram duas capitais chaves aí para o PSB. Olha, não teve erro do PSB. O que teve em 2018 foi um vento conservador muito forte, tá certo? Assim, isso atingiu não só o PSB, mas atingiu partidos de centro também. Senadores do PSDB que perderam a eleição, senadores do DEM que perderam a eleição. Assim, foi um vento conservador tendendo para reacionário, né, que chegou. E eu acho que as coisas agora vão chegando no ponto de equilíbrio. Mas, neste momento ainda, nós temos um reflexo, né, de um movimento reacionário muito forte no Brasil, tá certo? E que não só no Brasil, no mundo, né? A eleição do Trump foi um exemplo disso, a eleição de lideranças de extrema-direita na Europa também foi um exemplo disso, tá certo? Então, nós tivemos o pêndulo, né, para esse lado muito forte na eleição de 2018, no mundo, nesse período, no mundo e aqui no Brasil em 2018. Agora as coisas devem pender para um equilíbrio. O PSB conseguiu
manter sua bancada em 2018, foi uma grande vitória. Conseguimos eleger agora 250 prefeitos, também menor do que a eleição passada. De fato, para nós, Recife é fundamental, assim, ganhar Recife é simbólico para nós, pela nossa trajetória de realizações e de origem, né, das políticas do PSB em Recife. Estamos aqui na expectativa que o João Campos consiga reverter lá e chegar com a vitória, todo mundo envolvido na campanha dele. E estamos em São Paulo, o movimento de esquerda, o voto de centro-esquerda e progressista fez um voto útil e aí levou Boulos para o segundo turno. Não teve, o Passo se esforçou muito, seria o candidato mais competitivo a disputar com o Covas no segundo turno, mas o voto útil levou Boulos, né, deu uma energia final nele. Maravilha. Governador Renato Casagrande, eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui nessa conversa. Queria agradecer muito a Amanda Pupo, que fez aqui a sua estreia no Papo com o Editor. Queria agradecer o Bruno Nogueirão, que fez a nossa ponte e vai fazer a edição desse material. E agradecer a todos que estão assistindo o Papo com o Editor e até a próxima semana aqui no Broadcast Político. Obrigada, Gustavo. Obrigado, Amanda. Um abraço a todos vocês, gente.